queria só fazer um exercício antes de ler a palavra e meditar. Eu queria pedir que os irmãos fechassem os olhos, tá? Porque para ninguém ver a reação de ninguém, só pensar no que eu vou falar. E eu queria que você pensasse, quem é você? O que te define? Pensa numa coisa, a primeira coisa que vem na sua cabeça. E aí, eu queria te dizer assim, e se essa coisa não existisse mais? Se for um emprego, se você perder um emprego, se for uma pessoa, se essa pessoa falecer. Qual é a segunda coisa? O que te define? O que você pensa sobre você? E se ainda assim essa segunda coisa você perder? O que sobra? E aí eu queria te fazer uma pergunta, ainda de olho fechado. Em alguma dessas coisas que você pensou, eu sou um cristão? Eu sigo a Jesus? E eu queria te dizer que a sua identidade, ela está ligada àquilo que você se dedica. E a prioridade, a sua lista que você acabou de fazer agora, são as prioridades da sua vida. E eu queria convidar os irmãos nessa manhã a refletir sobre as nossas prioridades, sobre o que a gente tem colocado em primeiro lugar na nossa vida e a forma como a gente tem adorado ao Senhor. Pode abrir os olhos. Eu agradeço por isso. Eu pedi para ficar de olhos fechados porque ninguém olha para ninguém, é só a gente e Deus. E eu queria que os irmãos ficassem de pé para a gente ler Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o seu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu o achastes mentirosos, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. A igreja pode se sentar. A gente vai analisar cada versículo aqui dessa passagem que eu li. E aqui no versículo 1, ele fala, é João que está escrevendo, mas ele deixa claro que, na verdade, ele está escrevendo ao anjo da igreja de Éfeso, está escrevendo a igreja de Éfeso, mas quem é o autor dessa carta é Cristo. E ele diz aqui, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cristo, ele é o cabeça da igreja, é o cabeça do corpo que somos nós, os crentes. Então, é Cristo que está dizendo isso à igreja. E aí, no versículo 2, ele diz, eu sei das tuas obras, do teu trabalho e da tua paciência. Ele está dizendo assim, olha, eu estou vendo que você tem feito obras, você tem trabalhado. E as tuas obras e o seu trabalho, ou seja, você está trabalhando e você está trabalhando duro, você tem se dedicado. E a sua paciência, olha, eu estou vendo, Deus vê o nosso trabalho, Deus vê a nossa dedicação, Deus vê tudo o que a gente faz para Ele. E aqui ele está mostrando que a igreja de Éfeso, ele está reconhecendo que a igreja de Éfeso era uma igreja que era firmada na palavra de Deus, na doutrina bíblica. Ela não se deixava levar por aquelas ondas que vinham e pessoas que vinham de falsos mestres. Ela era uma igreja, a igreja de Éfeso foi fundada por Áquila, Priscila e Paulo, e depois teve Timóteo, e depois teve João, e muitos homens de Deus ali, que
que sustentaram, que foram pilares naquela igreja. Então ela era uma igreja firmada na palavra de Deus. E aí ele diz assim, olha, ele diz assim, olha, eu sei das tuas obras, do teu trabalho e da tua paciência. Ele sabia que não pode sofrer os maus. E puseste à prova as obras dos nicolaítas. E puseste à prova as obras dos que dizem ser apóstolos, perdão. E não são, e tu achaste os mentirosos. Lá no 6 ele diz, tens, porém, isto que aborrece das obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, igreja, eu sei que vocês trabalham duro, que vocês se dedicam, que vocês têm paciência e que vocês são dedicados à obra do Senhor. E que vocês não se deixam enganar por falsos mestres, por aquelas pessoas que vêm e querem deturpar, como os nicolaítas, aqui que ele diz no versículo 6, que ele tentava inserir imoralidade sexual, idolatria dentro do meio do povo da igreja. Era uma igreja que estava atenta a isso, ela sofreu várias tentativas, mas ela se manteve de pé, firme, e ela não se deixava levar por essas falsas doutrinas. E ele está falando assim, olha, eu estou vendo tudo isso, eu vejo que vocês são assim. E aí ele diz assim, olha, tenho porém, no versículo 4, tenho porém. Ele está dizendo assim, olha, tudo que vocês estão fazendo tem valor, mas não é suficiente. Não basta vocês trabalharem para mim, vocês serem uma igreja que são firmados na doutrina bíblica. Não, isso não basta. Eu tenho, porém, apesar de tudo isso que eu falei, eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aí eu quero falar com vocês sobre isso, porque nada disso, nada das obras que eles estavam fazendo substituía ou eram mais importantes do que o amor que eles deveriam sentir por Deus. E aí eu quero falar sobre o primeiro amor, para a gente entender. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Vamos pensar assim, quando a gente é adolescente, ou quando a gente encontra o amor da nossa vida, como que a gente faz? A gente quer estar junto toda hora. A gente liga para saber, a gente quer conhecer, quer estar junto e pergunta para saber da vida daquela pessoa, o que ela pensa, o que ela gosta, como ela é. Você liga e fala, não, desliga você, não, desliga você. Não é assim? É assim, porque você não quer desligar, você não quer sair de perto. Você quer estar junto o tempo todo. E aí você vê muitas vezes esses casais que começaram assim, muitas vezes casam e deixam o casamento cair na rotina, não conversam tanto. Não é assim? A gente vê muitos casamentos, não é saudável para o casamento isso. E não é saudável para o nosso relacionamento com Deus. Deixar que as coisas distraiam a gente e a gente perca aquela coisa do primeiro amor, aquela vontade de estar junto, aquele desejo de estar junto de Deus. Isso acaba se perdendo muitas vezes, porque você se distrai com as coisas do dia a dia, se distrai, você vem para a igreja, você faz as coisas, você trabalha, você ouve a palavra, e às vezes acaba entrando no automático, sabe? É mecânico. Domingo é dia de ir para a igreja, eu vou para lá, eu trabalho, eu preparo a lição, eu venho, dou a aula, cada um faz uma coisa aqui dentro e você faz e vai embora. E muitas vezes a gente fala assim, dever cumprido. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estou servindo ao Senhor. Mas aí vem Deus e fala assim, olha só, eu sei de tudo isso que você está fazendo. Eu estou vendo. E eu estou feliz, eu me agrado disso. Mas só isso não basta. Não é suficiente. E aí eu olho para a nossa igreja e eu estava lendo essa passagem e olhando para a nossa igreja. E como a gente tem uma igreja que eu louvo a Deus, porque é uma igreja que nós temos, é um ministério que zela pela palavra de Deus, pela doutrina. Nós temos ensino, nós temos uma comunhão gostosa entre nós. Somos amigos e depois do culto, às vezes a gente não quer ir embora, quer ficar aqui junto. A gente se ajuda. A gente é uma igreja
que está atenta quando aparece alguém aqui querendo falar alguma coisa fora da doutrina, nosso pastor vai lá e chama a nossa atenção e fala, olha, atenção, não é bem por aí, fiquem ligados. Então nós somos uma igreja, que eu louvo a Deus por isso, porque nós somos uma igreja que está firme. É uma igreja assim, olha, que tem as obras, que tem dedicação dos irmãos que estão juntos. Mas aí eu queria perguntar para cada um nessa manhã sobre o seu e o meu relacionamento com Deus. Será que a gente perdeu aquele primeiro amor, aquela coisa de eu quero estar junto, sobrou um tempinho, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou falar com Deus porque eu quero estar com Deus. Eu desejo estar perto dele, junto dele o tempo todo. O nosso relacionamento com Deus. É sobre isso que eu estou falando. Não é sobre, irmão, porque olha, cuidado, é o pecado, é a tentação do inimigo, é aquilo que está te atrapalhando vir para cá. Porque... Não é o inimigo tentando você, não é o pecado que eu ou você estamos cometendo, não é nada disso. É sobre aquele desejo, aquela vontade de querer estar com Deus. É disso que eu estou falando. Porque o pecado, ele afasta a gente. A gente se distrai com muitas coisas no dia a dia. Mas se a gente tiver aquele desejo, a gente vai procurar por Deus em todo o tempinho livre que a gente tiver. Às vezes é uma bênção que Deus dá a gente, que tira a nossa atenção de Deus. Olha só, pensa bem, quem tem filho aqui sabe, o teu filho quer porque quer um videogame. Ele te pede um videogame e você sua e faz de tudo e vai lá e compra o videogame para o seu filho. O que acontece? Seu filho fica lá, longe de você, não é assim? Ele fica longe, porque ele está distraído com aquilo ali. E ele, de uma certa forma, ele está longe de você. Então, aquilo que ele tanto queria e que você deu para ele, te levou ele para longe de você. E é a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente pede a Deus por uma coisa, e aí Deus fala assim, tá bom, meu filho, toma. Só que aquilo ocupa seu tempo, você se dedica àquilo, você vive para aquilo, você passa seus dias em volta daquilo, pensando naquilo, e aí, quando você vê, o seu dia acabou. Ih, caramba, eu não orei. Hoje nem deu tempo de ler a palavra, mas eu tô tão cansado que se eu ler, eu vou dormir. Você se distrai com as coisas, sabe? E aí, eu queria falar para vocês que o que Deus quer de nós? Deus quer, lá em Mateus 22, 37, nós lemos hoje. Olha o que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o desejo. Coração é o que faz a gente ter desejo de estar com Deus. De toda a tua alma, é a tua singularidade, é o teu jeito de amar a Deus. O teu jeito de amar, de uma maneira geral. E de todo o teu pensamento, é com a razão. Você faz porque você sabe que Ele é o seu Deus. Você faz porque você sabe porque Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho. Você faz porque você aceitou Jesus como seu Salvador, porque você ama o Senhor. Aleluia. Então, Ele fala, amarás o Senhor teu Deus. Deus quer que a gente ame Ele. Independente de qualquer outra coisa que você faça para Ele. É o que te move a fazer isso. Eu vou ler alguns textos para a gente entender melhor o que Deus quer de nós. 1 Samuel 16, 7. Lá quando Samuel vai procurar Davi, para ungir Davi para ser o rei, Deus fala assim, porém disse o Senhor a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus está olhando o nosso coração, e Ele conhece, melhor do que a gente, o que está movendo a gente a vir para cá, a trabalhar, a ouvir a palavra.
Ele conhece o nosso coração. E Deus estava lá buscando um homem que a Bíblia descreve como o segundo coração de Deus. Então ele tá preocupado com o nosso coração. Lá em Gênesis 4, Gênesis 4:4, desculpa. Olha só. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja bem, primeiro Deus atentou para Abel, olhou para ele. No 5, João. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, mas para Caim e para a sua oferta. Veja bem, não é o que a gente vem trazer ao Senhor. Primeiro é o nosso coração que está movendo a gente a vir aqui trazer ao Senhor. Malaquias 1:8. Em Malaquias 1:8, ele diz assim: porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Deus estava preocupado com a oferta? Primeiro com o coração, Deus. Ele quer o coração do ofertante, ele não quer a oferta. Deus precisa do dinheiro que a gente acabou de colocar ali. Mas como estava o seu coração quando você depositou a sua oferta? A igreja precisa se sustentar de pé, mas a obra vai continuar. Você dando ou não. Mas Deus quer saber se você está disposto a cumprir o mandamento. Deus está querendo saber se você está disposto a obedecer. Então ele está olhando para o seu coração nessa manhã, quando você entrou nessa porta. E por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? O que está te movendo a fazer tudo o que você está fazendo aqui? É mais do que você praticar e obedecer, entende? É você desejar, é você querer, você amar. É Deus ter a primazia em tudo. É você se dedicar a Ele, sabe? Não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A gente sempre fica nesse versículo assim, em espírito e em verdade. Eu tenho que adorar em espírito e em verdade. Mas olha a segunda parte. Porque ele procura a tais que assim o adorem. Percebe? É como você entrega a sua adoração a Deus. Não é você vir aqui cantar e levantar a mão. É como está o seu coração quando você está cantando. É como você entrega a sua adoração. Se render, entregar. Como você está naquele momento. João 21, de 15 a 22. João 21, 15. Nessa passagem eu não vou ler. É sobre Pedro. E Deus pergunta a Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes antes. E aí, Jesus vem e pergunta para ele, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus estava preocupado se ele amava. Nessa manhã, Jesus está perguntando para a gente, você me ama? O que te trouxe aqui? Foi o amor? Você me ama? É isso? E aí, Pedro, eu imagino Pedro constrangido, né? Ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. E aí vem Jesus e fala assim, você me ama? Ai, que vergonha. Faz um buraco no chão, como eu acabei de te negar, né? E Pedro responde, sim, eu te amo. Eu não vou entrar na questão do tipo de amor que ele falou e tudo mais. Mas no final, depois lá, vai lá, João, acho que é no 21 ou no 22. Bota no 21, por favor. No 22. Não, João 21, 22, tá. Disse-lhe Jesus,
Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E Jesus fala para ele assim, me segue. Há 3 anos atrás, Jesus falou para Pedro assim, venha após mim, me segue. E Pedro seguia. Mas aquele Pedro que seguiu Jesus durante 3 anos, foi um Pedro que se deixava agir pelo impulso, cortou a orelha do soldado. Foi um Pedro que andou sobre as águas, sim. Foi um Pedro que viveu muitas experiências com Deus. Mas quando ele negou Jesus, ele se deu conta do que ele fez e ele se arrependeu. Veja bem, foi um arrependimento verdadeiro. Jesus conhecia o coração dele e sabia quando estava perguntando se ele amava. Ele se arrependeu de verdade. Não foi remorso. Não ficou triste. Ele verdadeiramente se arrependeu. E aí, o que acontece? Quando Pedro se arrepende, e aí Jesus fala assim, me segue. Segue-me tu. Olha só, Jesus está trazendo a memória. Lembra? Uma vez que eu falei para você, vem, me segue. Só que agora, você é um homem maduro. Agora você é um homem que viveu experiências comigo. Você é um homem que teve o arrependimento sincero. Você se arrependeu verdadeiramente. E a partir de agora, a gente vai conhecer um novo Pedro, completamente diferente lá em Atos. Quando ele andou pelas águas, ele viveu uma experiência com Deus, mas foi uma coisa que trouxe um impacto para a vida dele. Foi uma experiência pessoal dele. Lá em Atos, depois que Jesus pergunta, tu me amas? E ele fala, eu te amo. E Jesus fala para ele, me segue. Pedro anda e a sombra cura. Pedro prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus como seu Salvador. É um Pedro completamente diferente. É um Pedro que está cheio do Espírito Santo. É um Pedro que verdadeiramente ama a Deus. E aí nessa manhã eu penso, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas o sentimento que move a gente hoje é o mesmo daquela época? Ou você já viveu experiências com Jesus o suficiente e você sofreu um arrependimento sincero que faz você dizer, eu amo a Deus? Precisa ter arrependimento, você precisa mudar de vida, entende? Você pode dizer isso, eu amo a Deus nessa manhã? Deus continua em busca de corações que o amem de verdade. 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a gente não está amando qualquer pessoa, a gente está amando o nosso Deus. E Ele amou a gente não é merecedor disso. Ele amou tanto que mandou o Filho dele para morrer na cruz. E por isso hoje a gente pode ir para o céu. Mas porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. E aí aqui o versículo 5, lá em Apocalipse 2, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. E aí, eu queria te perguntar assim, onde foi na sua caminhada com Cristo que você perdeu aquele entusiasmo, aquele amor, aquele desejo de estar perto de Deus? Onde foi? O que aconteceu? O que te distraiu a ponto de você vir para a igreja e fazer tudo e trabalhar para o Senhor e ir embora só com a sensação de eu fiz o meu dever? E o seu relacionamento com Deus? E a sua vida com Ele? E aquele primeiro amor, aquele desejo de estar junto? Quando foi que isso se perdeu? Onde foi? Veja bem, lembra-te, pois, de onde caíste? O filho pródigo, ele sabia onde foi que ele perdeu. Sabe quando foi que o filho pródigo errou? Quando ele saiu da casa do pai. Mas quando ele estava lá no fundo do poço, ele lembrou. Foi lá, na casa do pai. E ele voltou e procurou. E a Bíblia diz o quê? Que o pai estava de braços abertos, esperando ele. Então vamos pensar, cadê aquela euforia, aquele amor todo pelo Senhor que a gente tinha no começo? Onde está? Vamos buscar o Senhor
dizer para ele, eu te amo, meu Deus. Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Olha só, Judas, ele traiu Jesus, mas ele teve remorso e se matou. Pedro, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu e a partir dali ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo. O arrependimento faz isso com a gente. O arrependimento enche a gente do Espírito Santo. O arrependimento muda a nossa vida, a nossa trajetória. Como aconteceu com Pedro. Ele transforma. O arrependimento sincero e verdadeiro. E Deus sabe se é arrependimento sincero. Deus sabe se é remorso. Se você só está triste e daqui a pouco vai fazer de novo. Não. Deus sabe. Aqui está falando de arrependimento sincero. E aí fala assim, olha, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. O que um castiçal faz? É luz, né? Mas ele tem luz própria? Não. Quando a gente se afasta de Deus, a nossa luz vai ficando fraca. Chega uma hora que apaga. É isso que acontece. E se Jesus fala aqui, olha, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é um castiçal sem luz? É inútil. Não serve para nada. Se não te arrependeres. Olha só. E aí no versículo 7 ele diz assim, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida é a vida eterna. É disso que Deus está falando. Ao que vencer, quem conseguir servir ao Senhor com a chama acesa no coração, com aquele desejo, com amor a Deus, esse vai vencer. E para esse eu vou dar a árvore da vida. Eu acho interessante que a gente fala assim, porque a gente vai morar no céu, vai passar a eternidade com o Senhor. Mas às vezes a gente não se dá conta que a gente está falando que vai passar a eternidade com uma pessoa que a gente às vezes não tem 10 minutos do nosso dia para ele. Como que você vai passar a eternidade com alguém? Você casa com alguém que você não conhece? Não. O primeiro amor é isso. O primeiro amor é você querer estar junto porque você quer conhecer a pessoa, você quer saber mais dela. Afinal de contas, você vai morar com ela, vai viver com ela, não é isso? E a Bíblia diz, nós somos a noiva de Cristo. Se nós somos a noiva, nós temos que ter o sentimento da noiva. Aleluia. De querer estar junto, de querer estar ali juntinho. Contar os minutos para poder estar junto para sempre. A gente tem essa sensação de contar os minutos, Jesus volta, porque eu quero estar com o Senhor eternamente. A gente pensa assim, às vezes a gente pensa assim, eu quero ver meus netinhos. Tem tanta coisa boa, mas Deus prometeu. Quero esperar a promessa se cumprir. A gente não deseja a eternidade como deveria. Porque a gente se conforma com as coisas aqui da terra. E aí ele fala da árvore da vida. E a gente fala que quer ir para a eternidade. A gente quer ir para o céu. A gente quer viver a eternidade com Deus. Mas não consegue ter tempo com Ele enquanto está aqui. E aí depois? Deus, Ele deu o livre-arbítrio para nós, né? Por que Deus deu o livre-arbítrio? Ele poderia fazer um bando de robozinhos, cada um fazendo tudo o que Ele manda e acabou. Mas não, Ele quer que a gente queira buscar Ele. Ele quer que a gente busque por Ele porque a gente quer. Não porque Ele fez a gente assim, porque Ele mandou, porque... Nada disso. Porque Ele quer que a gente queira. Por isso Ele deu o livre-arbítrio. Não é uma obediência ao mandamento. Eu tenho que vir à igreja. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que orar. Não é só isso. Não pode ser mecânico, entende? Você já pensou se uma esposa, o marido fala para ela assim, eu te amo. Eu te amo, Kátia.
Deus mandou, né? Tem que mandar. Deus falou, amar é a sua esposa, então eu tô amando. Que mulher quer ouvir isso? Ou que homem que quer ouvir a sua esposa falar, não, eu sou submissa, eu te respeito. Porque Deus mandou. Mas não admira o seu marido. Não quer estar com ele. Ninguém quer isso. Por que o nosso Deus ia querer? Um bando de robozinho obedecendo? Não. Deus quer que a gente queira estar com ele, que a gente deseje, que a chama esteja acesa, sabe? E que a gente diga, Senhor, eu te amo. E porque eu te amo, eu faço tudo isso. É por amor. Aleluia. Jeremias 29, 13. Olha o que ele fala. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus está em todo lugar. Ele quer mais é que a gente ache mesmo. Ele quer que a gente ache. Buscar-me-eis e me achareis. Se buscar, vai encontrar. Deus está em todos os lugares. Olha só, hoje em dia a gente pode pegar o celular para ler a Bíblia, gente. No transporte indo para o trabalho. Você pode parar no trabalho, na hora do almoço, vai lá fazer xixi, vai ao banheiro e ora. Aproveita aquele momentinho para falar com Deus. Você está cozinhando, falando com Deus. A gente tem formas de falar com Deus diversas. Não é falta de tempo. Não. Você passa, mas 1 hora para chegar no trabalho, depois 1 hora para voltar. Abre o celular, abre o aplicativo e vai ler a Bíblia. Não pode? A gente pode. E Deus fala, se me buscar, vai me achar. Então a gente precisa buscar o Senhor, porque Ele quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado. É mais do que você ler a palavra, de você orar, é mais do que isso. É você querer fazer isso. Porque às vezes a gente se distrai com as coisas do dia a dia, e aí, quando chega no final do dia, fala, não deu mais tempo. Não, Deus quer que Ele seja o primeiro da lista. A primeira preocupação deve ser ter um tempo com Deus. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Eu quero estar com Ele. Tem que ser a primazia da nossa vida. Não o tempo que sobrar no final do dia. Ele tem que estar em primeiro lugar. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele deseja de nós. Por isso Ele deu o livre-arbítrio para nós. E Deus faz promessas para quem o ama. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Romanos 8:28. Esse a gente sabe de cor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto. Olha só, primeiro os que amam. Olha a preocupação do Senhor. Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Deus está interessado no nosso coração. E aqui Ele promete, dar-lhe-ei a árvore da vida, a vida eterna com Deus. A gente vai estar lá juntinho com Ele. E nessa manhã Deus está falando assim, olha, eu sei que você já foi mais próximo de mim. Eu sei que você já esteve pertinho de mim mais do que você está hoje. Eu sei que o que movia o seu coração era diferente. Então vem cá, volta. Me busca que eu vou que você vai encontrar. Deus está dizendo, olha para a sua vida e reflete o que você está fazendo, o que está te trazendo para aqui nessa manhã. Tudo que você tem feito. Eu estou vendo, eu estou acompanhando, eu me agrado, eu me alegro com o que você faz. Mas e o amor? Por que tudo isso? Você me ama? Deus, a gente viu de várias formas como Deus coloca em primeiro lugar o amor, aquele que os ama. Então eu queria
deixar essa palavra nessa manhã, hoje para a igreja, para que a gente possa pensar sobre a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Ele. Obrigado, Jesus. Direto. Como que tá? Você e Deus só. Independente da sua obra, do que você faz na casa do Senhor, do que você faz para o próximo, você e Deus. Que você possa dizer nessa manhã, e eu também, Senhor, eu te amo. Amém?